Olá, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. O DNA de hoje conta com a técnica de Marcelo Cabala e Sandro Cidade. A produção é de Tatiane Palman. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. Além da Rádio CDN, também estamos ao vivo pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1984. No mundo, a assinatura no Vaticano do Tratado de Paz entre a Argentina e o Chile, concluído graças à mediação da Santa Sé. É colocado à venda o primeiro computador Macintosh da Apple, tratava-se do Macintosh 128K. No Brasil, o Sambódromo é inaugurado na cidade do Rio de Janeiro com desfile do grupo de 3 escolas de samba. A estreia de Ayrton Senna na Fórmula 1 num Grande Prêmio do Brasil disputado em 25 de março. Nós tivemos alguns nascimentos no mundo. Em 1984, Mark Zuckerberg, empresário e programador americano, conhecido também como sócio-fundador do Facebook. Thiago Silva, jogador de futebol brasileiro. Katy Perry, cantora, compositora e atriz americana. E também no dia 9 de dezembro nasceu o nosso convidado de hoje, o professor Yuri Lamel, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Yuri é jornalista, professor técnico em TI e apaixonado por educação. É natural de Cruz Alta, mas se considera santamariense, tem 2 irmãos. Sua família Souza tem conexões com a área da saúde aqui na cidade. Seus tios ajudaram na criação de algumas instituições de saúde de Santa Maria, o exemplo, o Centro Médico Hospital. E foi por esse motivo que seus pais vieram morar aqui. Sempre gostou de ler, escrever e da comunicação. Por isso, prestou vestibular para jornalismo quando terminou seus estudos. Cursou jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2002. Na mesma época, estudava no curso técnico em informática da instituição. Em 2003, começou a cursar também a graduação em administração, todas elas na UFSM. Yuri teve acesso à internet ainda no início da ferramenta, sendo um ponto muito importante na sua profissão, pois proporcionou a ele um crescimento e um conhecimento no mundo digital. No final da sua graduação em jornalismo, já trabalhava como freelancer na área e também como diagramador. Trabalhou ainda em jornais aqui na cidade durante um tempo e depois de formado. Em 2008, começou a ensinar diagramação na Universidade Franciscana. Desde então, segue como professor na instituição, mais tarde realizou seu mestrado na UFSM e agora, desde 2022, atua como coordenador do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Professor, seja muito bem-vindo ao DNA. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Interessante escutar, né, uma bio assim da gente. A gente para analisar a quantidade de realizações que a gente teve, né, nos últimos anos. E foi bem interessante escutar isso. E queria dar uma boa tarde para todos os ouvintes, dizer também que eu fui colega de trabalho do Quintana na UFN, né, o Quintana trabalhou lá, fez jornalismo lá na UFN. No mesmo curso que agora eu vou começar a coordenar, então percebam vocês a responsabilidade. Professor, mas é uma honra, eu confesso. Normalmente a gente não tece opiniões sobre os entrevistados, porque a ideia é que o entrevistado fale sobre si. Mas eu fiquei impressionado, eu não tive a honra de ser seu aluno, mas tinha uma época que eu trabalhei, um período muito curto, eu trabalhei na diagramação ali na agência. No ano de 2012, eu trabalhava 20 horas na agência e 20 horas na TV Unif. Para quem não sabe, a agência de notícias do curso de jornalismo da UFN, né, que é chamada Central Sul, agência de notícias, funciona lá dentro. Né? Exatamente, eu trabalhei na diagramação um semestre. E um dia o senhor me pediu um auxílio para o senhor não poderia estar presente numa aula para dar um suporte para os alunos, só que era uma aula de recorte de imagem, de colocar o texto contornando a imagem, aquele efeito, né, que a gente percebe geralmente em revistas, mas também em algumas edições de jornal também tranquilamente é possível verificar essa técnica. E eu lembro que a gente nem falava ainda em aula à distância com essa proporção após a pandemia, e o senhor gravou um vídeo do hotel e mandou, e eu disse assim, eu não precisei explicar nada para os alunos, assim, foi perfeita aquela explicação didática, concisa, objetivo, e os alunos se viraram muito tranquilamente na aula, assim. Então, além do conhecimento, a objetividade, assim, e também a clareza, a forma de passar o conteúdo me chamou muita atenção naquela oportunidade. Mas vamos voltar um pouquinho no passado para ouvir o professor falar dele, um pouquinho da sua infância. Em que época o senhor veio para Santa Maria? Como que foi sua infância em Cruz Alta? E que idade o senhor veio para cá? Na verdade, eu sempre estive aqui na minha infância porque minha família já morava aqui. Já eram daqui, meu irmão mais velho nasceu aqui, meu pai é daqui.
Minha mãe tem familiares em Cruz Alta. Daí minha mãe morava aqui, foi lá visitar minha avó em Cruz Alta. E, nasci. Acabei nascendo lá em Cruz Alta. Então, é o que minha mãe conta, né? Foi um acidente, praticamente. Nasci lá, fiquei um tempinho, uns dias lá, já vieram de volta para Santa Maria. Desde então, por isso que eu me considero santamariense, né? Eu sou daqui, fiz desde o pré, primeira, segunda, terceira série. Ali pela segunda ou terceira série, minha família saiu um pouquinho de Santa Maria. A gente morou um ano lá em Cruz Alta, meio ano em Santa Cruz do Sul. Depois, logo, já viemos para cá. Então, dos meus 38 anos, eu moro 36 anos em Santa Maria. Então, eu me considero santamariense, né? Qual a primeira imagem que te vem na cabeça quando a gente fala de Santa Maria? Assim, o que te vem, assim, em termos de infância, a primeira imagem? Bem, eu vivi, embora seja de 84, eu lembro muito bem de vivenciar os anos 90, né? 92, 93, 94. Morava lá perto da estação ferroviária, né? Eu lembro que lá nos anos 90, aquela região já estava num processo meio que de decadência, né? Porque lá há muitos anos atrás, era o centro da cidade, né? Perto dos trens. Então, lá nos anos 90 era um bairro bastante residencial. Então, eu lembro muito bem, assim, de sair na rua, brincar na rua, andar de carrinho de rolimã, pega-pega na rua, fazia trabuco, né? Não sei se os jovens hoje em dia sabem o que é trabuco, né? A gente pega ali um pedaço um toco de taquara, bota um balão na ponta e joga uns nos outros, as crianças já, né, jogam uns nos outros bolinhas pode ser de qualquer coisa, enfim, até Cinnamon, exatamente. Então tive uma infância assim bastante tradicional, né, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Lembro de pegar o ônibus da Medianeira para ir até o colégio. Os ônibus eram amarelos nos anos 90, para quem não lembra. Aliás, eu pegava um que era todo branco antes dos amarelos ainda, então faz tempo. Na verdade, naquela época, a gente é da mesma geração, da professora. É um pouquinho a diferença. Os ônibus eram de acordo com a cor das empresas. Olha, não era unificado. Exatamente. Então, a Medianeira era amarela, a Gabarda era branco, o Salgado Filho era 3 cores, a Centro-Oeste era cinza. Exato, eu pegava um Gabardo branco, inclusive, eu lembro. Que vinha lá da Rua 7 e ia até o centro, exatamente. Então foi isso, foi uma infância bastante tradicional, né? Eu cheguei a estudar pré e primeira série no Santana, mas a gente foi para Cruz Alta, Santa Cruz, depois eu voltei para cá. Na quarta série em diante, estudei no Colégio Edson Figueiredo, lá perto do Big, né? Na época primeiro foi Real, depois Castelão, se eu não me engano. Fiz até a 8ª série, depois estudei no Maria Rocha, né? Ensino médio. Então, escolas públicas, aí eu tenho muito orgulho de falar, né, que estudei em escolas públicas. E então fiz o PEIS, o famoso PEIS, né? Para os jovens hoje em dia também, né? O PEIS é um processo serializado, é como se fosse um vestibular em 3 partes, um no primeiro ano, outro no segundo ano e outro no terceiro ano, né? E no final do terceiro ano, se a gente fosse bem nessas 3 provas, a gente não precisaria fazer o vestibular, né? Daí eu passei ali entre os 5 que passavam no PEIS para jornalismo e virei, então, estudante de jornalismo na nossa UFSM aqui. Olha, as pessoas, para essa nova geração que não lembra o que é o PEIS, ainda mais pro curso de jornalismo, porque era muito concorrido naquela época. E o professor lembrou bem, eram apenas 5 vagas, né, pelo PEIS. Então, o índice de acerto nas questões, ele tinha que ser uma média bem elevada. Eu quero ver que a gente é da mesma geração, na época eram 207 questões, né? Exatamente, exatamente. 207 questões. E por isso que eu digo que eu tenho orgulho que era da escola pública, né? E o PEIS era de todas as escolas particulares, públicas e tudo. E o índice de aprovação geralmente era muito maior. Nas privadas já era assim, né? Sim, exato, com certeza. Então é um feito ainda maior. 5 vagas e estudando em escola pública. Em que momento na infância... Bom, o professor escolhe fazer jornalismo, né? Passa pelo PEIS em jornalismo, comunicação social e jornalismo. Em que época veio na tua vida, assim, essa escolha, essa decisão? Porque também há uma paixão muito ligada à tecnologia. Aliás, que coincidência, né? O mesmo ano do Mark Zuckerberg, né? O mesmo ano do Macintosh lançar o primeiro computador. Eu e o Zuckerberg não sabia. Digamos que temos aí algumas dezenas de bilhões de dólares de diferença entre nós, né? Nós nascemos no mesmo ano, em 84. Esqueceste de falar que 84, acho que foi um ano do título internacional do Grêmio, né? Não, 83. Não, mas um ano, né? Um ano depois. Exatamente. Perdão, desculpa. Um ano de comemoração. Entendi. Exatamente. Sim, nos anos 90, o jornalismo era uma fase de ouro ainda no jornalismo, né?
O jornalismo era uma atividade muito presente nas casas das famílias, né, brasileiras. Então, o jornal impresso, as pessoas assinavam o jornal impresso, as famílias assinavam, as famílias paravam para assistir o jornal. Então, o jornalismo era uma atividade muito forte na vida dos brasileiros da classe média, né? Então, eu lembro de consumir bastante jornalismo quando eu era criança ainda. Então, eu tinha meus 10, 11 anos, eu pegava o jornal impresso e lia todo santo dia. Eu assistia o jornal. E, a partir do jornalismo, eu comecei a me interessar cada vez mais por questões sociais, comecei a me interessar por política, né? Por política internacional. Isso me ajudou bastante, inclusive na escola. Até já digo para os pais e mães aí da santamarienses, né, que incentivem os filhos de vocês a lerem jornal. Que isso ajuda a criança a entender melhor o país, a cidade, o mundo, a política. Isso me ajudou, por exemplo, nas disciplinas de história, de geografia, de português, né? Então, acho que o jornalismo, ele me formou também, né? Eu me formei em jornalismo, mas o jornalismo me formou também, né? E foi um processo natural chegar no ensino médio, começar a escrever redações, textos, ir bem em geografia, em história e continuar lendo jornalismo. Foi praticamente um processo natural chegar na hora de me inscrever no país e me inscrever em jornalismo, né? Então é uma paixão minha desde a infância, o jornalismo, trazer a informação para as pessoas, a informação mais correta possível, né? Sobre o que passa na cidade, no estado, no país e no mundo. E acabei escolhendo jornalismo. O DNA, professor, ele tem uma ordem cronológica. A gente vai falar um pouco da infância, adolescência, a gente já está até na escolha profissional. Mas peço perdão aos ouvintes, me permito fazer um recorte para trazer para a realidade atual, ainda mais o senhor como professor e coordenador de um curso de jornalismo, inclusive. O senhor falou jovens, leiam jornais. Há estatísticas que mostram hoje que a nova geração, com certeza, já tem alunos, inclusive de jornalismo, que deveriam ser os principais consumidores, né, de notícias, de informação, uma característica de consumo de redes sociais, de poucos caracteres, ou seja, por exemplo, o Twitter, que é uma rede social mais de informação, e também por influencers, né? Se informam através de influencers digitais. Isso, infelizmente, é uma tendência. Há estudos que mostram essa forma de consumo em massa de uma nova geração. Como que está sendo trabalhar com essa geração de futuros jornalistas que já começam a vir com essa tendência? Uma pergunta interessante que eu poderia ficar aqui 3 horas falando no mínimo, né? Mas tentar resumir essa situação. A gente marca um podcast e fala assim. Exato. Mas tentando resumir essa situação, sabe que eu dou aula desde 2008, né? A gente vai chegar aí. Sim. Eu vou fechar 15 anos este ano. E é interessante que das turmas de 2008 para as turmas de agora, eu percebo assim uma diferença enorme entre os jovens que chegam na universidade, né? Naquela época eu lembro que eu podia muito bem chegar numa aula e falar assim, ó, eu quero pra semana que vem que vocês leiam, sei lá, um capítulo de um livro, né? Que seja lá 20 páginas. Claro que nem todos liam, normal, mas muitos liam e muitos chegavam com essa leitura. Hoje é bastante complicado. Eu peço para lerem aí, sei lá, 3, 4, 5 páginas e se, sei lá, 20% ler, já é uma vitória. E por que isso acontece, né? Eu acho que nesses últimos 10, 15 anos a gente passou aí por uma grande mudança no mundo, né? Exatamente nesses últimos 15 anos aí. Afinal de contas, o iPhone surgiu em 2007, o Android ali em 2010, né? O iPad em 2011 e a internet móvel ali por 2010, 11, 12 aqui no Brasil. Ou seja, nos últimos 13, 14, 15 anos. E a partir daí a gente teve uma revolução na comunicação. E quando a gente fala em revolução, a gente tem que ver que tem as benesses, né? Mas também tem os problemas. Eu acho que entre os problemas que surgiram aí nos últimos anos é justamente esse imediatismo das pessoas, dos jovens, né? São jovens que cresceram com esse comportamento imediatista por causa da internet, do celular, né? Enfim, das redes sociais. E isso afeta de uma maneira a paciência que eles têm para lerem, se aprofundarem nas informações, né? Entenderem tudo ao redor de uma informação. Então, as redes sociais criaram este hábito nesses jovens de simplesmente passar os olhos nas informações, né? O Twitter, o que é o Twitter? É uma série de mensagenzinhas que a gente passa os olhos ali, né? A gente, em 5 minutos, a gente lê o equivalente ali, o quê? A umas 30, 40, 50 publicações, né? Então, eu percebo que os alunos, mesmo querendo fazer jornalismo, eles chegam
com esse tipo de comportamento, né? Com essa formatação mental, cognitiva, praticamente, de jovens que não têm muita paciência, que estão acostumados a passar os olhos nas informações. Então a gente percebe que isso afeta não só o conhecimento sobre o mundo, porque eles não leem reportagens, eles não leem o jornal inteiro, né? Mas também isso afeta a paciência que eles têm para ler, escrever, né? Escrever de uma forma com mais cuidado, por exemplo, com mais apuração. Então, é um desafio e tanto para nós. Vou te dizer que é um grande desafio, porque o curso de jornalismo continua sendo 4 anos, como era antigamente, só que a gente tem ainda uns desafios que não tínhamos antes, que nós temos que encaixar nesses 4 anos, né? Tem que ensinar, por exemplo, a lerem, tem que ensinar eles a interpretarem, tem que ensinar eles a se aprofundarem nas informações, né? E eu penso assim, se isso acontece com estudantes de jornalismo, imagina, né, em todos os outros cursos onde eles não trabalham com a informação no dia a dia. Mas antes que pensem, né, que eu estou criticando os meus alunos, não, eu estou, na verdade, analisando uma situação da realidade dos jovens em geral atual, né? E é um desafio que nós como sociedade temos que enfrentar, e a gente enfrenta isso assim, no dia a dia ali, né? Professor Yuri, a gente vai para um breve intervalo. Em seguida nós vamos voltar a falar um pouquinho mais dessa transição, como que o senhor chegou até a sala de aula também como diagramador, como é que foi essa experiência de trabalhar em jornais, mas em seguida a gente volta então com o programa DNA. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 24 72. Rádio CDN 93.5 FM, 24 horas ao lado da comunidade. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos, educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10, os jornalistas Pamela Rubim, Mate, Maurício Araújo, Pedro Pavan e Denise Olim vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado Lúcio Antunes e de entrevistados. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. E aí, amigo, o que você prefere? Assinar 350 e ganhar 500 mega ou assinar 500 e levar 700 mega? Com a Amigo Internet você acerta sempre e ainda ganha Wi-Fi, e-book e o Leveduca para dar um up no seu currículo. O que vai ser? 500 ou 700 mega? Chama no WhatsApp ou liga pra gente. 0800 645 4200. Seja amigo.com.br. Amigo Internet. Viva conexões reais. O
Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% de desconto em corte e barba masculino na Barbearia Maragato. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Yuri Lame, o professor Yuri Lame, que é coordenador do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Lembrando que além da Rádio CDN, também é possível nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, do Diário e também pelos canais 26 e 526 da NET. O bacana de entrevistar o professor Yuri é que o programa aí não para no intervalo, né? Só para os ouvintes, a gente segue conversando e questionando situações do mercado hoje, da formação dos alunos. E eu acabei fazendo um recorte, né, professor? Porque o senhor falou justamente de uma sugestão, uma de orientação da importância da leitura, né? E eu questionei em relação a como que estava sendo o desafio de trabalhar hoje com uma nova tendência de consumo de informação dos jovens, inclusive mesmo os que optam pela comunicação. Professor, o senhor estava narrando na nossa trajetória na linha do tempo, a sua escolha pela comunicação, a forma que o senhor ingressou na Universidade Federal de Santa Maria. Antes de chegar na questão da docência, paralelamente, o curso de administração e a paixão pela TI, pela área de informática, que eu acredito que de alguma forma o senhor acabou unificando na sua trajetória profissional. Sim. Jornalismo, técnica informática e administração ao mesmo tempo. Como assim? Peraí. Eu sempre tive interesses diversos, né? Sempre fui muito curioso, na verdade, né? Curiosidade, eu acho que é a minha maior característica, digamos assim, né? E aí aconteceu que no final dos anos 90, né, eu estava no ensino médio ali, eu lembro que o meu pai, ele tinha uma farmácia de produtos naturais ali no centro da cidade, e a farmácia funcionava no mesmo prédio onde a gente morava, minha família morava. E aí quando ele fechava a farmácia, ele tinha um computador nessa farmácia. Então era 97, mais ou menos. Em 1997, as pessoas não usavam internet, as pessoas não existia celular, para quem não sabe, né? Não tinha internet praticamente, né? Enfim. E aí em 1997, eu lembro que o pai fechava a farmácia, subia pro apartamento e me dava a chave da farmácia. Daí eu descia, entrava lá e ficava no computador. Eu tinha lá meus 10 anos. Ficava no computador a noite inteira, até, sei lá, perto da meia-noite. E ali eu ficava brincando no computador, naquela época, como não tinha internet, então eu tinha que dar um jeito, eu jogava joguinhos, enfim. Até que um dia, em 97, o meu pai, ele colocou a tal da internet. Aquela coisa nova, ninguém conhecia, internet. Foi lá e colocou no computador, porque ele ia precisar para alguma coisa do trabalho dele. E aí veio a chave que mudou a minha vida, porque ali, em 1997, imagina, a internet era uma coisa extremamente recente na cidade, e eu começo a mexer nela, começo a aprender como é que ela funciona. Ela era muito rudimentar naquela época, né? Nós não tínhamos nem a Web 2.0 ainda, para quem não sabe, a Web 2.0 é essa internet onde os sites são super interativos, né? Onde a gente pode editar as informações, publicar informações. Para quem não sabe, lá nos anos 90, a internet, a Web 1.0, era uma internet onde tu só lia praticamente, né? Era como se fossem vários documentos fechados. Mas aí eu comecei a aprender, por exemplo, a fazer sites, fazer páginas, tudo por conta própria. Numa época que não tinha YouTube, não tinha Wikipedia, não tinha nada. Então ali por 98, 99, eu lembro que eu já publiquei um sitezinho. Eu tinha meus 11, 12 anos, na internet. Eu comecei a fazer joguinhos, né? Em vez de jogar, eu fazia os meus jogos numa tecnologia chamada Flash, por exemplo, que tinha na época. E aí eu fui me interessando muito por computação. E é interessante que as coisas iam surgindo na internet, as tecnologias iam surgindo, e eu ia aprendendo elas enquanto elas surgiam, né? E aí surgiu esse meu interesse por tecnologia. Eu cheguei a pensar em fazer computação, mas o meu amor pelo jornalismo era
muito forte. Acabei fazendo jornalismo, né? Mas ao mesmo tempo que eu fiz jornalismo, no mesmo ano que eu passei no PEIS, eu também fiz o técnico, a seleção para o técnico em informática lá do Colégio Agrícola, que hoje é o Colégio Politécnico da UFSM. E ali, então, eu passei na seleção, no técnico em informática, e eu pensei, vou fazer jornalismo ou técnico? Lógico que eu vou fazer uma faculdade, mas eu não vou deixar de fazer esse técnico, eu pensei. E resolvi fazer os dois. Então, em 2002, eu comecei a fazer jornalismo e técnico em informática lá na Federal. Fazia o jornalismo de dia e o técnico em informática de noite, né? Então, eu nem saía lá da UFSM, ficava o dia inteiro lá. E a administração nessa história, professor? Pois é, daí terminou o ano de 2002, eu já tinha feito um ano inteiro de jornalismo e técnico em informática. Me bateu uma certa insegurança ali, porque eu sou de uma família humilde, a gente não tem posses, a gente não tem, né, recursos. E eu pensava assim, eu amo jornalismo, mas será que eu vou ter recursos, dinheiro suficiente com jornalismo, não só para me sustentar, mas também para ajudar minha família, né? E aí eu resolvi fazer o quê? Eu vou fazer um outro vestibular também, por que não? Afinal de contas, eu tenho 17 anos, eu tenho tempo, eu não preciso trabalhar, eu tenho esse grande privilégio, né? É uma família humilde, mas eu tenho um grande privilégio enorme de não precisar trabalhar, né? De ser sustentado pelos meus pais. Então, resolvi fazer um vestibular de um outro curso, um curso que fosse assim, algo mais amplo, mais genérico, que abrangesse várias áreas. Acabei escolhendo administração. Fiz o vestibular, né? Naquela época a UFSM permitia mais de uma matrícula, hoje parece que não permite mais, né? Passei no vestibular e aí em 2013 eu comecei a fazer administração, jornalismo e técnica informática, tudo lá na Federal. Era o meu passatempo, era estudar, enfim. Claro, eu fazia outras coisas, logicamente, jogava meu futebol, tinha meus amigos, mas eu passava o dia inteiro nessa atividade chamada estudar, né? O que a administração influenciou no restante? Eu consigo enxergar tranquilamente a questão da informática e a comunicação, para quem conhece, né? Justamente a área que tu optou, inclusive a própria diagramação. Mas, e depois lá na sua trajetória, inclusive, envolvida em questões de jogos, de curso de tecnologia lá na Universidade Franciscana, né? Isso. Mas e a administração, professor? Pois é, eu acabei fazendo metade do curso, eu não terminei, né? Eu não finalizei. Mas eu acabava selecionando as disciplinas que me interessavam bastante. Então, uma disciplina que fazia introdução à economia, por exemplo. Então, eu aprendi o que é economia, microeconomia, macroeconomia, né? Economia nacional, internacional, enfim, tudo isso eu percebi que isso me ajudava a entender melhor o mundo. E isso era importante para o jornalismo, né? Então eu ia pincelando assim algumas disciplinas que eu acredito que me ajudaria no jornalismo, né? E é por isso que acabei me formando em jornalismo e fui trabalhar como jornalista e aí acabei largando a administração. Eu tinha feito ali uns 3 ou 4 anos, não, perdão. Foram 5 semestres e 10 semestres, porque era a administração noturno, né? São 10 semestres. Então eu não fiz tudo, eu fui só pincelando o que me interessava. Porque, como eu te falei, eu me interesso por muitas coisas, né? Eu tenho essa curiosidade meio ampla, né? E a administração é um curso bem interessante porque permite isso, né? É economia, é contabilidade, enfim, eu acho que eu percebi, inclusive, dos meus colegas da administração, acho que quem faz ou fez administração e está escutando aqui acho que vai se reconhecer. Eu lembro que na administração tinha colegas assim que às vezes vinham de outros cursos, eu tinha colegas que tinham interesses gerais, amplos, diversos. Então a administração é um curso interessante por isso, é um mundo bastante diverso lá, bastante plural, né? Professor, por que a diagramação? Com certeza une a questão da tecnologia de informação, a questão de uma paixão, inclusive uma formação técnica que o senhor buscou, e a facilidade, a proximidade com a questão da tecnologia. Mas o senhor também é um apaixonado pela escrita, pela leitura, né? Em que momento o senhor optou pela diagramação? Na verdade, eu não optei. Na verdade, eu fui empurrado para a diagramação. É mesmo? Porque para quem não sabe o que é diagramação e está escutando, a diagramação é essa atividade que não existe só no jornalismo, tem em outras áreas também. É o planejamento e a montagem de publicações impressas, né, como jornais, revistas. Então o diagramador ele vai lá no software, num programa de computador específico e monta, por exemplo, a capa do Diário de Santa Maria, as páginas internas do Diário de Santa Maria, ele coloca o título, a foto, o texto, né? E o grande desafio do diagramador é conseguir fazer caber um monte de informação numa página pequena, né? Uma página que às vezes não tem espaço para muita coisa. Então, eu lembro que a diagramação é uma atividade bastante complexa, porque ela tem muitos detalhezinhos na diagramação, né? E também tem que se dar bem com computação. Então, na faculdade, eu lembro que ninguém queria diagramar, né? Ninguém faz jornalismo pensando assim, ó, vou fazer jornalismo para virar diagramador, né? Até porque as pessoas que entram no jornalismo às vezes nem sabem que existe a tal da diagramação. E chegando lá nas atividades de aula, quando precisava de alguém para diagramar, quem
o Yuri trabalha com computador, né? Chama ele. Então eu acabava diagramando. A mesma coisa também para a parte digital. Tem que fazer um mini sitezinho lá. Quem? O Yuri. Chama o Yuri. Então eu virei praticamente o técnico do curso de faculdade ali. Eu era o técnico, eu era o diagramador, eu era o câmera, eu era o programador e aí vai. E aí eu percebi ali, diagramando dentro da faculdade, que eu me daria bem com essa atividade, né? Me dei bem com diagramação. E também percebi que teria muitas oportunidades no mercado, porque a diagramação, pelo menos naquela época, era bastante forte. O jornalismo impresso era muito forte no início dos anos 2000 ainda, no Brasil inteiro. E eu lembro de ver, inclusive, vagas em jornais para diagramadores, né? E eu não via muito, por exemplo, para jornalistas, para repórteres, né? Mas eu via bastante para diagramador. Então eu resolvi investir, nem que fosse para o início da minha carreira. Vou trabalhar com diagramação. Eu vou achar espaço no mercado, eu tenho certeza. E comecei a aprender mais, comecei a fazer trabalhos de profissionais de diagramação ainda na época da faculdade, né? E foi isso, eu fui empurrado para a diagramação e acabei me apaixonando pela diagramação. Agora a gente vai para mais um intervalinho, né, Marcelo Cabala, da hora do intervalo. E seguinte, a gente vai falar justamente desse começo na carreira, tanto como diagramador como a docência. Aí sim, vamos para onde nós, até a linha do tempo, chegaremos até o tempo presente. Em seguida, voltamos com o programa DNA. Claro, você faz seu verão do seu jeito. Descansando, vendo séries, filmes, jogando online com amigos ou curtindo sua internet em casa. E pra ficar melhor, só com Claro Net Virtua. São 500 mega de internet com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multimais. Isso mesmo, 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no Multimais. Aproveita já essa oportunidade. Ligue 3213-7280 ou acesse claro.com.br/verão. Ultra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer seu verão. Claro, você merece o novo. Confira condições de aquisição. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. Quer felicidade, glamour, boa música e gastronomia? Em um evento all-inclusive? Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia, às 11h30 da noite. Baile de carnaval em comemoração ao 1º ano da revista Persona. Com DJ Areço, Banda Vinil, Grupo Conspira e Grupo 4A. A noite terá vários drinks fuel, espumantes, velho Amâncio e chopp artesanal do Santo Chopp. Além de experiências gastronômicas com risotos gourmet, Sierra Hamburgueria, Chefe Norberto da Cas e Santo Brigadeiro. Ingressos limitados. Garanta o seu na loja do Diário ou na sede do Habitué Moda e Beleza. Patrocínio Inana, Clínica de Bioortomolecular e Estética, Bendita Semijoias, Qualitá Farmácia de Manipulação e Homeopatia. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 na padaria do Felipão. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? Entre
Nos dias 11 e 16 de abril, o A1 Padel Tour chega a Santa Maria. Presentamos ante los ojos del mundo entero, restando en el revés, Tolito, el extraterrestre. Garanta agora mesmo seu ingresso e venha fazer parte desta história com a gente. Nos siga no Instagram para mais informações. @CeslaSM. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 24 72. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Yuri Lame. Professor, eu falei brincando do podcast, mas sabe que é uma boa a gente dissecar essas mudanças da comunicação que rende. A gente não está dando conta no intervalo de conseguir conversar tudo que gostaria, né? A gente teve que cortar de novo a nossa conversa no intervalo, porque começou o programa. O programa está atrapalhando a nossa conversa, professor. Mas é bem interessante. Olha, só chamar. Não, é curioso. São poucos momentos que a gente para analisar essas transformações, mas elas realmente foram muito rápidas, né? E não deixa de ser também uma forma, falando ainda sobre o podcast aí, que eu não sei nem se existe ou é uma ideia que tu quer criar. Não, mas surgiu agora, né? É uma forma também do mercado e da academia conversarem. Acho que isso é extremamente importante, né? Era esse o tema da nossa conversa, justamente no intervalo. Exato. A importância de se conectarem, de falarem na mesma, não digo na mesma língua necessariamente, mas falarem sobre a mesma coisa. Às vezes a gente está discutindo um recorte muito profundo numa problemática, na questão da academia, que se distancia muito da realidade, da prática do dia a dia, né? Sim. Do que a gente encontra. Professor, mas a gente estava falando sobre o seu ingresso no mercado de trabalho. O senhor falou sobre a questão do curso de administração que o senhor acabou não concluindo, a forma que o senhor foi jogado para a diagramação. E eis que logo após a sua formação o senhor já consegue entrar no mercado de trabalho justamente no diário? Ou o senhor tem algum acesso a algum outro jornal antes? Não, quando eu me formei, eu continuei trabalhando como freelancer de diagramação, né, para alguns clientes. Por exemplo, eu fiz uma revista por alguns anos aí de um... O Dr. Roberto era um advogado que tem um Aras chamado Infinito, um Aras de cavalo crioulo, né? Por exemplo, ainda quando eu era estudante eu fazia uma revista para ele, por exemplo, né? Eu lembro até hoje a emoção de ver assim aquela revista impressa, 2.000 cópias, uma revista colorida, bonita que eu diagramei, ainda estudante, né? Então eu comecei a fazer alguns trabalhos assim para fora. Também trabalhei com assessoria da imprensa em alguns eventos. E ainda em 2007, daí um ano depois da minha formatura, eu fazia administração e também trabalhava como web designer, mas isso porque eu era técnico em informática, né? Então fazia sites, enfim. Aí veio eu tava lendo o Diário de Santa Maria e vi ali nos classificados, que eu gostava tanto de jornal que eu lia até os classificados, né? Tava ali nos classificados que abriu uma vaga para diagramador no Diário de Santa Maria, o jornal Diário de Santa Maria. Aliás, falando do Diário de Santa Maria, né? Eu comecei minha faculdade em 2002 e o Diário em 2003, se eu não me engano, ou 2002, não lembro. 2002, exato. E eu lembro até hoje, quando eu estava lá na faculdade, no FSM, que nós iríamos receber lá uma visita lá na faculdade de uma jornalista, a Fabiana Spaenberger, até então uma jornalista da Zero Hora, que iria conversar com a gente, com os alunos que recém tinham entrado, sobre um jornal que ia surgir na cidade de Santa Maria. Foi muito legal, eu lembro dela, foi lá, falou com a gente sobre esse jornal. Eu acho que não tinha o nome ainda, Diário de Santa Maria. Se eu não me engano, fizeram até uma seleção, como se fosse um concurso até pro nome, se eu não me engano, né? Eu lembro direitinho, ela foi lá conversar com a gente. Mas enfim, e curiosamente ela falou pra gente no primeiro ano da minha faculdade, e aí eu me formo, dá um ano, eu vejo lá no Diário de Santa Maria um classificado sobre uma vaga de diagramador. Eu venho pro Diário de Santa Maria, era lá perto do PA, né? Isso, na frente. Exato, era da RBS na época, e aí eu faço uma seleção com o Chagas, que
veio a ser meu chefe depois de diagramador, né, de diagramação. E aí eu fiz a seleção, só que na hora da seleção descobri que eles usavam um programa de computador mais antigo do que o que eu usava. Eu usava o PageMaker, e eles usavam um outro programa, e eu não entendia aquele programa de computador, não consegui fazer o que era para fazer ali, eles fizeram tipo um teste, né, e aí eu fui para casa e não fui selecionado. Mas deu acho que 1 ou 2 meses e recebi uma ligação do diário, me pedindo para eu voltar pro diário, para eu começar ali. Não sei se o diagramador que foi selecionado antes, talvez não tenha se dado muito bem, eu não sei, mas só sei que me chamaram. E aí eu comecei a trabalhar no diário, eu trabalhei por 2 meses, porque eu trabalhei, na verdade, para cobrir as férias dos diagramadores que tinham no Diário de Santa Maria, né? E ali eu trabalhei profissionalmente, então no Diário de Santa Maria, em 2007, depois em 2008 de novo, né, 2 vezes. Inclusive foi um período muito importante para o Diário, porque foi quando o Diário teve a primeira reformulação do projeto gráfico do Diário de Santa Maria. Eu lembro que vinha um pessoal da RBS lá de Porto Alegre para nos ensinar algumas coisas, enfim, foi muito legal, um período de aprendizado ali. E aí então tive essas experiências no Diário, né. Daí eu lembro que o Chagas até entrou em contato comigo de novo, e aí falou assim, olha, Yuri, te prepara que uma hora a gente vai chamar para te efetivar, né. E aí eu tava ali naquela expectativa para me chamarem, até que eu recebo o convite de uma professora do jornalismo da então Unifra, né? Me perguntando se eu não queria ensinar diagramação para os alunos de jornalismo lá da então Unifra. Eu acabei aceitando, eu fui lá só como uma experiência, né? Eu pensei que ia ser uma experiência assim, rapidinha, ensinar diagramação. E aí foi minha primeira experiência e então entrei e nunca mais saí da UFN. 15 anos essa experiência rapidinha, né? Professor, o programa DNA ele tem uma característica que o entrevistado faz alguns relatos, conta algumas experiências, mas também há especialistas, há diagnósticos sobre o entrevistado. Então nós vamos ouvir agora o primeiro diagnóstico sobre o professor Yuri Lama. O Yuri é uma pessoa e um profissional sem igual. Desde lá, é o tipo de pessoa que eu olhava, admirava e pensava no quanto a característica incrível se apropria para ele. O Yuri é inteligentíssimo, é o tipo de pessoa que a gente gosta de ouvir, porque cada diálogo com ele, sem dúvida, é um aprendizado. O que me marca da nossa relação foi uma tentativa empreendedora, que não deu certo, porque talvez naquele tempo nós tenhamos justamente entendido que o mundo real, por vezes, não permite que a gente mude o mundo numa tacada. Mas eu acho que juntos nós tivemos uma ideia aí de plataforma que mapeava os problemas locais e gerava aí o estímulo para que o munícipe pudesse, enquanto cidadão, se envolver na resolução de forma engajada, participativa, colaborativa. A empresa em si não pôde persistir, porque cada um do grupo naquela época carecia priorizar os seus trabalhos formais, enfim, né, essa priorização da sustentabilidade. Mas eu acabei levando para a sala de aula, absorvendo essa ideia na instituição que eu atuo. E de alguma forma, toda vez que eu tive a oportunidade de ver um jovem tocado, impactado pelo sentimento de alterar cenários negativos para cenários positivos, eu consigo ver que está impresso aí um denominador em comum que a gente tem, que é o desejo de fazer a diferença. E hoje o Yuri, para mim, é uma referência, primeiro como amigo, porque mesmo que a distração, o tempo para se divertir pareça escasso, é quem junto de um grupo de fé, sempre que eu posso ter na minha casa, é quem eu lembro para de pronto chamar. É quem eu gosto que meu filho escute e se inspire, é uma referência pessoal, profissional, de ética e conhecimento. O Yuri só perdeu pontos comigo quando contribuiu para a organização da despedida de solteiro do meu marido, mas tirando isso e as brincadeiras à parte, que eu desejo pro Yuri é todo sucesso e felicidade desse mundo, e eu quero verdadeiramente mais doses de sabedoria dele na nossa vida, na nossa família, porque a gente considera ele por demais. Olá. Falar rapidamente aí do Yuri, é difícil resumir uma mente brilhante em poucos segundos, né? Mas o Yuri é isso aí mesmo, uma mente brilhante, uma pessoa com uma visão sempre muito avançada para sua pouca idade. Na época fomos colegas de 99 a 2002, segundo grau, ele já tinha uma visão de mundo e de experiência e uma vivência muito maior, uma habilidade muito grande em lidar e se relacionar com pessoas, uma humildade muito grande, e eu acho que ele nasceu com um dom aí que poucas pessoas têm, um dom de habilidade de relacionamento, de se relacionar com pessoas, de saber trabalhar com pessoas. Ele tem essa habilidade, essa humildade, a simplicidade que com certeza ele colhe os frutos hoje de tudo que ele plantou e tudo que ele foi ao longo do tempo aí. Com certeza estamos diante de uma mente brilhante aí.
E aí, professor, esses 2 depoimentos? Pô, me emocionei aqui. Primeiro é a Liana, né? Foi minha colega da faculdade, minha amiga até hoje, a gente se encontra ainda. A gente tentou, ela falou ali de uma empresa, né? A gente tentou fazer uma empresa uma vez lá em 2012. Era um site colaborativo, era um mapa da cidade de Santa Maria, interativo, onde as pessoas podiam navegar entre o mapa e colocar pequenos balõezinhos com sugestões para a cidade de Santa Maria, né? Comentários, sugestões. Então era como se fosse uma forma de fazer com que o mapa da cidade fosse algo colaborativo, né? Para resolver problemas de forma colaborativa. Mas acho que a gente estava muito à frente da época, né? 2011, 12 ali. E a gente acabou não dando muito certo, mas certamente valeu muito essa experiência. Enfim, aquela parte do despedida de solteiros, eu acho que eu vou passar, tá? do marido dela. Depois o Gabriel, meu grande amigo, foi meu colega de ensino médio, né? Amigo aí de grandes aventuras do ensino médio. Enfim, e hoje até deu pra escutar ali a risadinha da segunda filhinha dele. Enfim, tá criando uma família linda. E, enfim, muito bom escutar. Vamos aproveitar então ouvir mais 2 diagnósticos, professor Yuri, que essa é a fase do programa que a gente quer ouvir muito o senhor, o entrevistado em geral, mas a gente também quer ouvir os diagnósticos, né? Que não deixa de ser uma homenagem pro entrevistado. O que eu posso dizer do Yuri? É muito difícil sintetizar, né, todas as qualidades dele, porque ele é uma pessoa admirável, incrível, é dono de um carisma que cativa quem conhece ele. Ele é uma pessoa muito sensível, é um amigão para todas as horas, é um grande companheiro, né, com quem a gente pode ter muitos aprendizados, porque ele está sempre buscando ser e evoluir mais. Ele é inteligentíssimo, né, culto, é dono de um senso crítico e é muito comprometido, né, com as questões sociais, com os direitos humanos. Inclusive ele é um homem feminista e isso é muito valoroso, né, dentre outras inúmeras qualidades. E o Yuri profissional, ele é alguém que ama o que faz, que se dedica muito ao jornalismo, à educação, né, à inovação. Então, ele é uma pessoa que está sempre buscando mais, né? Ele é muito dinâmico, isso faz parte da personalidade, né, dele. Ele é ético, muito competente em tudo que ele faz. E ele não mede esforços para dar o seu melhor, né, fazer a diferença, tanto na formação acadêmica quanto pessoal e humana, né, dos estudantes, das pessoas das pessoas que ele convive também. Ele faz muito a diferença, né, na vida das pessoas. Um abração, Yuri. O Yuri sempre foi muito criativo. Desde pequeno, antes mesmo de ter um computador, ele já inventava joguinhos. Ele fazia os desenhozinhos e as regras, e era tudo muito bem feito aquilo. Então a criatividade dele sempre foi muito, muito forte. E ele é muito inteligente, ele é muito competente. Só podia se tornar uma pessoa como ele é, né? Porque ele é um cara assim que está sempre inventando alguma coisa nova e está sempre de bem com a vida. Ele é uma pessoa muito alegre, ele se dedica de corpo e alma a tudo que ele faz. Então, falar de Yuri é falar de competência, de inteligência, de alegria, de criatividade. Ele é um guri muito generoso. Ele é um guri ainda, né? Um guri com uma cabeça e um coração muito grande. É muito alegre conviver com o Yuri, mesmo a gente se vendo pouco agora, né, porque ele trabalha muito, está sempre envolvido, sempre tem uma coisa ou outra, mas é muito bom ter o Yuri, a companhia do Yuri, conviver com ele, estar perto dele. Não tem quem não ame o Yuri. E aí, professor? Pô, o que falar depois disso, né? A primeira ali foi a Laura, né, que foi minha ex-namorada, a gente ficou 9 anos juntos, então hoje nós somos grandes amigos, né? Hoje ela é professora lá na UFSM. E depois a minha tia Denise, que é a minha tia que me acompanhou desde a infância e me conhece bem. E dizer que tô surpreso, né? Não sabia que a tia Denise também ia aparecer aqui. E tô muito feliz de escutar isso. Às vezes a gente eu paro pra pensar agora, né? Que às vezes a gente não
conversa dessa maneira com os nossos próximos, né? A gente não para e, né, fica na frente da pessoa e fala, eu acho de ti isso. Então, por isso que está sendo um momento bastante especial para mim, bastante interessante, porque eu não lembro de ter passado por isso, né? Então, não tô conseguindo nem falar direito aqui. Vamos fazer um check-upzinho, então, professor, para o senhor conseguir respirar e também falar um pouquinho sobre si de uma forma bem objetiva. Assim, eu faço uma pergunta, o que vem à sua cabeça, né? Olhando para trás, professor, dessa trajetória que a gente acabou de percorrer e descrever da maneira que fosse possível dentro do espaço do programa, o que mais se orgulha dessa trajetória? Eu acho que, em primeiro lugar, é querer fazer o certo, assim, sempre da maneira correta. Eu acho que, às vezes, eu chego até a ser chato em relação a isso, né? Eu não sou, assim, uma pessoa religiosa, né? Então, é quase como se fosse uma religião para mim, que é fazer o certo, sempre. Eu não faço isso para um Deus, eu não faço isso para uma força maior, não, eu faço isso porque é o que me guia, né? É fazer a coisa certa. Não me importa se eu faço o certo e ninguém vê. O que importa isso pra mim é fazer o certo. Eu acho que quando a gente começa a fazer assim o certo, quando eu falo certo, não é só escolher a coisa correta, eticamente correta, mas fazer o melhor possível de tudo, né? É pra escrever um parágrafo, faz o melhor parágrafo possível, né? É pra atender um aluno com alguma dificuldade, atende da melhor forma possível. Tenha isso como missão. Quando a gente tem isso como missão, eu acho que a evolução só vem de forma natural. E outra coisa também acho que é curiosidade, né? Querer saber o porquê das coisas. Por que as coisas são assim, né? Por que existe tanta desigualdade no mundo, por exemplo, né? Por que algumas pessoas têm mais oportunidades e outras menos, né? O que fazer para resolver isso? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente acaba tendo uma visão muito crítica, não só do mundo, mas de qualquer coisa, de tudo. E quando a gente tem uma visão crítica, quando eu falo crítica não é falar mal, né? A visão crítica é o que tá certo aqui, o que tá errado aqui e como melhorar, né? E como fazer a minha parte. Então eu acho que é isso. É tentar fazer o certo e ser curioso sobre o mundo. Por que ele é assim e como ele funciona. Uma saudade. Uma saudade? Acho que talvez dos meus amigos de Santa Maria que foram embora. Porque quem cresceu em Santa Maria sabe o que é isso, né? Fiz muitos ótimos amigos na infância, no ensino, na educação básica, no ensino médio, na faculdade. E muitos deles vieram para Santa Maria, estudaram aqui, fizeram amizade e depois foram embora. Então acho que quem nasceu e cresceu em Santa Maria, acho que tem essa mesma saudade também. Um sonho, professor? Um sonho? Na verdade, eu tive vários sonhos que já foram realizados, né? Um deles, por exemplo, é ter, por exemplo, minha família com saúde, né? Meu pai, minha mãe, com bem-estar, né? De certa maneira eu ajudei também. Então acho que sonho... Agora é difícil. Eu acho que os meus sonhos meio que já foram realizados, digamos assim, né? E eu acho que eu tenho que parar um pouco, respirar e pensar em novos sonhos. Vamos ouvir mais então um pouquinho de diagnóstico sobre o professor Yuri. Este vai parecer um depoimento do LinkedIn, mas não é, viu? O Yuri é uma das pessoas mais esforçadas e corretas que eu conheço. O guri assim desde pequeno. No colégio disputava as melhores notas. Entrou na faculdade com uns 16 anos, se não me engano, e rapidamente já estava inserido no mercado de trabalho aqui de Santa Maria. E na esfera da família aqui sempre esteve muito presente, né? Ser irmão desse carinha aí é um baita de um presente. Um abraço. Bom, eu não teria como reduzir o Yuri apenas a profissão dele, mas eu acho que ser professor representa muito do que ele é. Porque essa é uma profissão muito marcada pela generosidade e pela paciência. E eu acho que ele é uma das pessoas mais generosas e pacientes que eu já conheci. Essa atenção, esse cuidado que ele tem com cada pessoa que ele conhece, eu acho que é algo que deveria ser ensinado para todo mundo. E... obviamente, eu não amo ele só por essas características, porque o amor é algo que a gente não consegue explicar, a gente sente, e eu posso dizer que com ele eu sinto que eu estou em casa. Então eu só tenho a agradecer por cada uma das nossas vivências, das nossas trocas, e desejar que
a gente tem ainda muitos anos felizes pela frente. E aí, professor? Pô, muito legal. Primeiro ali foi meu irmão mais velho, Samuel, né? Que foi meu grande amigo da infância, né? A gente cresceu juntos, brincando, jogando videogame. Depois a Bianca, minha namorada, né? Que tá lá na praia agora com a mãe dela. Eu tava lá agora há pouco com elas. A gente tá 1 ano e pouco juntos. Então, já temos uma coisa muito forte, né? E deu pra perceber aí na fala dela. Então, tô bastante feliz por escutar essas duas pessoas extremamente especiais aí pra minha vida. Professor, nós temos o último minutinho de programa. E esse minutinho é teu para deixar uma mensagem para quem escutou, mas principalmente para quem se dispôs a fazer um diagnóstico do professor Yuri, né? O que o senhor poderia dizer nesse último minutinho de programa? Dizer que foram aí das pessoas mais especiais aí da minha vida que falaram. Claro, teria minha mãe, meu pai, algumas pessoas que não apareceram, mas dizer que vocês são muito importantes para a minha vida. Dizer que eu comecei agora como coordenador mês passado do curso de jornalismo da UFN e eu praticamente vou virar coordenador agora, na verdade, neste ano, né? E vou tentar fazer o meu melhor possível, não só para o curso, não só para os meus alunos, mas também como uma força de transformação aí também para a cidade de Santa Maria. Eu acho que a instituição não pode ser, de ensino, né? A universidade não pode ser uma ilha de jeito nenhum. A gente precisa se integrar com a comunidade e não só se integrar, mas participar de forma colaborativa e construtiva. E é isso que eu vou tentar fazer com que os nossos alunos não apenas cresçam e aprendam e se formem, como também colaborem de alguma maneira aí para a nossa comunidade de Santa Maria. Professor, uma honra. Muito sucesso nessa nova jornada, viu? Muito obrigado. O programa DNA vai ficando por aqui. Você siga conosco, curtindo, acompanhando a programação da Rádio CDN e também da nossa programação na TV Diário e as demais plataformas do Grupo Diário. Até a próxima. Tchau. Na Pampeiro, T-Cross Sense 2223, mais que um SUV, um SUVW, a partir de 114.850, entrada de 40%, mais 35 parcelas de 1.147, mais parcela residual, com taxa 0,99. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133, baixe o